Boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Estamos de volta nessa sexta-feira para mais uma aula de religião. Na aula passada eu deixei uma atividade para vocês, foi somente uma questão, ainda falando sobre o trabalho. Então, o trabalho é alienado quando? Aí tem lá, né? O trabalhador produz riquezas, mas recebe pouco por seu trabalho, permite ao trabalhador participar dos lucros produzidos. A empresa interessa apenas a força de trabalho do empregador. As riquezas produzidas pelo trabalhador são transferidas, na sua maioria, para o patrão. É valorizado o espírito criativo do trabalhador. Então, além de vocês marcarem a alternativa correta, eu ainda pedi que vocês fizessem um comentário das questões que estariam corretas na opinião de vocês, tudo bem? Então, hoje nós vamos para mais uma aula que ainda é falando sobre a questão do trabalho. E o assunto de hoje é trabalho e realização. Bem, é comum, né, a gente observar, a gente ver o trabalho apenas como um meio de satisfação. Satisfação essa das nossas necessidades básicas que nós temos, né, como ser humanos, nós temos todos os dias. Ou seja, por meio desse trabalho, se adquire uma remuneração, né? Então, assim, para muitas pessoas, o trabalho é uma forma de obter dinheiro para custear algumas necessidades nossas, básicas, né? Como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, transporte, higiene, etc. Então, através desse trabalho, nós conseguimos a nossa remuneração, claro, e ela atende às nossas necessidades. Então, além de satisfazer as necessidades diárias do trabalhador, ao proporcionar essa remuneração, o trabalho em si ele é uma necessidade humana que todos nós temos, né? Todos nós, ao tornarmos-nos adultos, nós temos essa necessidade para o nosso autossustento, para manter-se, né? A nós mesmos. Entretanto, para que o trabalho seja efetivamente fonte de realização, ele deve ser, ou ele deve, né, atender todas as condições básicas. Trabalhar, né, com uma certa segurança, trabalho que você possa exercer com sua capacidade, enfim. Ao receber o elogio por seu trabalho, Ricardo sentiu-se valorizado, feliz. Elogiar ou criticar o produto da ação de uma pessoa é, de certa forma, elogiar ou criticar a própria pessoa. Há uma espécie de identificação entre ela e o produto de sua ação. O primeiro parágrafo fala de quê? Fala de um elogio. Lá em cima nós podemos observar: sua redação está excelente, Ricardo. Parabéns. Isso é satisfatório quando recebemos elogios pelo nosso trabalho, né? Pelo nosso trabalho desenvolvido. Então, o trabalhador ele vai se sentir realmente valorizado, ele vai se sentir mais capacitado, ele vai se sentir firme, com mais entusiasmo para continuar desenvolvendo o seu trabalho. Então, quando você é visto, né, quando você é elogiado pelo seu trabalho, o qual desenvolvido, isso traz algo de bom para a gente. Isso anima, isso alegra, isso nos deixa com autoestima para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho, né? E nós vamos procurar ainda fazer ele da melhor maneira, da melhor forma. Então, elogiar sempre é bem-vindo, os elogios eles são sempre bem-vindos. Então, Ricardo vai continuar sentindo necessidade de ser valorizado em suas atividades, pois o ser humano se realiza na ação, no produto da ação, na transformação da natureza e do mundo. Dominai a terra, ordem de Deus em Gênesis 1:28. Então, todos nós sentimos essa necessidade, buscamos a cada dia, né? Então, Ricardo ele vai continuar sentindo a necessidade de ser valorizado, porque nós, seres humanos, realmente, quando fazemos algo
Principalmente quando nos saímos bem, né? Quando temos o objetivo alcançado, nós gostamos que outras pessoas vejam, que elas elogiem, que elas façam suas críticas construtivas. Então isso é muito bom para todos nós. Todo ser humano gosta de ouvir realmente essa parte. Então, quando, biblicamente falando, Jesus diz, né, dominai a terra, ordem de Deus lá em Gênesis 1:28. Então, quando ele diz dominai a terra, fazer o melhor de si, ter na mão o seu controle, né, fazendo o melhor de si, dando o melhor de si. E nesse caso, dentro das nossas habilidades, dentro do que nós possamos fazer, dentro das nossas possibilidades. O trabalho é meio de realização, não castigo. Quando Jesus diz dominai a terra, quando ele diz que Adão ia viver do seu próprio suor porque ele ia trabalhar, o trabalho ele não foi entregue como um castigo, mas sim como uma consequência do que ele fez. Mas que esse trabalho ele deva ser realizado, esse trabalho deva ser feito com realização pessoal. Ou seja, o trabalho ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser gostoso de se fazer. Nós que desenvolvemos qualquer trabalho, não podemos fazer isso por uma pressão, por obrigação, porque aí sim ele vai se tornar um fardo pesado, ele vai se tornar algo que você não gosta de fazer. Você vai ali estar desenvolvendo ele, fazendo por uma obrigação, porque você tem a necessidade de receber a sua remuneração no final do mês. E isso não é bom. O trabalho bom é aquele que você faz com amor, né? A realização do trabalho é aquilo que te deixa feliz, é aquilo que te deixa, como é que se diz, motivado para fazer ele todos os dias. Não tem nada melhor do que amanhecer e você, né, acordar com vontade de ir realmente ao seu trabalho, cheios de planos, com grandes objetivos a ser conquistado naquele dia. E quando chegar o final do dia, o final do seu trabalho, você colher o fruto daquele dia. Não tem nada mais prazeroso do que isso, né? Desenvolver com amor, fazer isso com amor. Então a realização se torna aí, quando nós temos esse retorno, né, através do nosso trabalho. Então, o trabalho é um meio de realização e não castigo. Todo trabalho deveria nos dar satisfação. Veja este exemplo. Em São Paulo havia um marceneiro de sobrenome Louruso, que era um exemplo de realização do trabalho. Ele não ficou rico, mas viveu feliz e realizado. Fazia seus móveis devagar com arte, assim como o poeta distribuiu as palavras em seus poemas. O senhor Louruso escolhia a medida certa de cada peça. Era um marceneiro poeta. Quando saiu um móvel, ele parecia meio triste, como se diz. Aí vai um pouco de mim, da minha arte, da minha poesia. Por que ele se sentia dessa forma? Porque ali naquele trabalho ele colocava todo o amor. Ele fazia esse trabalho com toda dedicação. Era uma vida para ele, né? Ele fazia com a alma. Então, todas as peças que ele fazia, todas elas tinham um amor especial, tinham um valor especial. E ao sair do seu poder essa peça, realmente deixava, né, o vazio, deixava ele triste, porque realmente ele se apegava pelo que ele fazia. Então, cada um ele poderia construir 1000, mas cada um tinha um valor diferente. Por quê? Porque ele dedicava ao fazer-se essa peça. Ele colocava o essencial no seu trabalho, que é o amor. Então o trabalho se torna prazeroso quando ele é feito dessa forma. Você quer outro exemplo de trabalho realizador? Observe sua mãe fazendo um daqueles bolos bem caprichados. Na hora de cortá-lo e comê-lo, ela fica tensa. Será que ficou bom? Será que vão gostar? A alegria transparece em sua face
quando alguém exclama: que delícia! O escritor sagrado do livro de Gênesis também exalta a realização pelo trabalho. Depois de cada ato do Criador de Deus, ele acrescenta: e Deus viu que era bom. Ou seja, Deus sentiu prazer e realização em sua obra. Mostra 2 exemplos. Quando nós fazemos esse trabalho com amor, com satisfação, para as pessoas que estão ali ao nosso redor, quando nós estamos servindo, né? No primeiro exemplo, ele cita o trabalho da mãe, né? Quando ela faz aquele delicioso bolo, que ela fica na expectativa de que quem vai degustar desse bolo vai elogiar, né? Dizer que tá bom. Então ela colocou dali uma pitadinha do que ela mais gosta de fazer com amor. Então, na expectativa dela é que todo mundo goste, que ela agrade, né, o paladar de todo mundo. Então, quando nós desenvolvemos realmente, principalmente na arte de cozinhar, porque essa arte ela é mesmo um amor, né? Quem realiza essa arte, quem faz do cozinhar uma arte, realmente é porque ama. Tem essa capacidade. Que com pouca coisa, com poucos ingredientes, ele torna o prato mais, vamos dizer, ilustre, né? Então isso é porque realmente se faz com essa ação muito bonita que é a do amor. Então quando Jesus diz, né? Quando Jesus cria parte do que nos primeiros dias da sua criação, nós observamos que gradativamente ele vai dizendo: e viu Deus que era bom. Então toda parte dessa criação, no final de cada uma na qual ele criou, ele se sentia, né, bem. Então o próximo passo era criar a próxima. Então prazer e realização em sua obra. Então tudo que ele fazia, no final ele se sentia bem, porque realmente fazia com o coração, fazia com amor. Como Deus, o marceneiro Lourenço via que seu móvel era bom. O poeta também se realiza ao concluir seu poema. Assim também se sente os artistas, os artesãos e todos aqueles que possuem a graça de se realizar no trabalho. Todo mundo, no final do seu trabalho, na conclusão do seu trabalho, né? Na produção do dia do qual ele fez, ele vai se sentir agradecido, ele vai se sentir realizado, porque da forma como ele fez foi satisfatória. Não importa qual seja esse trabalho, mas se ele te fizer feliz, se ele for realizado com amor, ele vai ser o melhor trabalho do mundo. Seja ele o faxineiro, seja ele o carpinteiro, seja ele qualquer um outro, né? Qualquer um trabalho, qualquer um tipo de trabalho. Porque o trabalho, para ser realizado, ele não depende do trabalho esse ou aquele. Ele depende da forma como você vai fazer. Isso é que vai ser o melhor de toda a história do trabalho. Então, meus amados, nós ficamos por aqui. Nosso texto ele é pequeno, como vocês podem observar, mas que fala de um assunto muito maravilhoso, que é o trabalho e a realização. Dentro desse assunto, nós podemos estar abordando também, trazendo para nossas questões pessoais, dentro das nossas formações, porque nós não podemos realmente formar ou ter uma formação naquilo que alguém queira, né? Por exemplo, os nossos pais, eles, por um acaso, eles gostariam, né, de ter formado em alguma área, mas que não deu certo, enfim. Então ele acaba querendo ver que alguém forme-se para satisfazer esse desejo dele, e muitas das vezes é colocada isso para os filhos. Então as nossas profissões, elas são escolhidas por cada um, e quando nós deixamos, né, alguém escolher essa profissão a qual você vai desenvolver, você não vai fazer esse trabalho feliz, porque alguém escolheu para você.
Então, dentro desse contexto, né, do trabalho e realização, nós também temos que estudar, formar-se naquilo que nós gostamos, naquilo que nós almejamos encontrar ou almejamos, realizar. Então, as nossas profissões, quando nós mesmos que escolhemos formar e desenvolver, trabalhar na área, ela é muito mais realizadora e satisfatória. Porque isso você fez, foi escolha sua, você fez com o coração. Então, todos os trabalhos, todas as formações, sendo ela escolhida por alguém que queira que você faça, no final não vai ter realmente um êxito, né? Bem como você gostaria que tivesse. Então, nossos trabalhos são desenvolvidos da melhor forma quando nós amamos o que fazemos. A nossa realização pessoal no trabalho, ela depende muito das nossas escolhas, ok? Então, até a nossa próxima aula. Não vai ficar a atividade dessa aula de hoje, tudo bem? Então, na próxima já é um assunto novo. E até lá, se Deus assim nos permitir.